Olá, meus amados irmãos, professores e professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E neste segundo trimestre nós estamos estudando a história de Davi. E a lição de hoje é a lição de número 2 e o tema é Davi, a excelência no servir. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco está funcionando. Acesse agora mesmo a Play Store do seu telefone e procure por EBD em Foco. Acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco pelo seu telefone no aplicativo do EBD em Foco. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja então um assinante, isso mesmo, faça uma assinatura do ebdemfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94984092869 para mais informações. O texto principal da nossa lição se encontra em Isaías capítulo 41, verso 10, que nos diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aprendemos com esse texto que é Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos dá a capacidade de nos esforçar, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com justiça. O resumo da lição nos diz: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Nenhuma das nossas virtudes pessoais são alguma coisa quando se trata do reino de Deus, se não tivermos a presença de Deus. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Samuel capítulo 16, versos 19 a 23. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas aqui nós vemos Saul enviando pessoas para buscar Davi, para que Davi se tornasse o músico oficial de Saul. Nossa introdução nos diz: ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Desde pequenininho, a história nos conta que desde pequenininho era um garoto virtuoso, dedicado ao trabalho. Ninguém gosta de gente preguiçosa, né? Quando nós vemos, por exemplo, na internet, uma criança que trabalha, que vende doce, que faz alguma coisa, a gente curte, a gente compartilha, porque de fato é bonito, é virtuoso, alguém que gosta de trabalhar. Ninguém gosta de gente preguiçosa. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Em tudo que ele fazia, ele era um excelente pastor de ovelhas. Depois ele se tornou um excelente músico, um excelente compositor. Diz a Bíblia que Davi criava, ele fabricava instrumentos musicais e ele era excelente em tudo que fazia. Tá aí uma coisa boa da gente pensar, né? A excelência é excepcionalmente uma coisa maravilhosa na nossa vida. Não importa o que você esteja fazendo, seja excelente, faça com excelência, seja na sua vida particular, seja no seu ministério. O que você está fazendo agora, faça com excelência. É a excelência que vai fazer você voar voos mais altos. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. Mais do que todas as virtudes que Davi tinha, Davi estava profundamente preocupado com o servir a Deus.
Davi estava preocupado que a sua vida fosse para a glória de Deus. Por isso, tamanho exemplo de dependência de Deus. Primeiro tópico, um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, nós vemos lá em 1 Samuel 16, 18, as referências mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado. E o mais importante, o Senhor era com ele. Olha como diz o texto. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que mora em Belém, que sabe tocar e é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Tantas virtudes que Davi tinha, era admirável, era um homem valente, um jovem valente, animado, não era uma pessoa para baixo, ninguém gosta de conviver com gente para baixo, guerreiro, ponderado nas palavras, né? Tinha limite no falar. Nós aprendemos lá no último trimestre com o apóstolo Tiago, que quem governa, né, quem sabe usar a língua governa, quem não sabe é escravo, né? Davi era ponderado nas palavras, sabia usar as palavras, por isso governou, era educado, mas o mais importante de tudo, ele era um homem de Deus. O Senhor era com ele. Não tem virtude, não tem amizade, não tem bens materiais, nada que supere a certeza de que Deus está conosco. O rei não perdera tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com o rebanho de ovelhas. O mais novo, de um total de 8 filhos, o jovem tinha no campo a oportunidade de aprender importantes lições acerca de cuidar, conduzir, prover, proteger, acolher e defender uma grande escola para os tempos vindouros. Para quem iria liderar, começar liderando soldados, depois liderar uma nação, aprender no deserto com as ovelhinhas foi de fato uma escola extraordinária para Davi. Muitas vezes nós não valorizamos a posição que estamos. Muitas vezes é um emprego, muitas vezes é um cargo na igreja, é um cargo público, muitas vezes é o local onde estamos, muitas vezes nós simplesmente não valorizamos o momento em que vivemos. Mas nada é tão vazio que não possa nos ensinar alguma coisa. É importante que nós olhemos para cada momento da nossa vida e pensemos nessa perspectiva, como o comentarista apresenta aqui de Davi. Ele um dia iria chegar a ser o rei mais poderoso do Oriente. Mas antes disso ele aprendeu muito no deserto, cuidando de animais. As ovelhas, munidas de destacada fragilidade, né? Dizem os pesquisadores que as ovelhas são muito burras, né? São muito ingênuas, né? E as ovelhas munidas de destacada fragilidade dependiam do jovem pastor para um desenvolvimento dentro do que se espera. Os perigos eram muitos e por diversas vezes o jovem arriscou sua vida na defesa de suas ovelhas, né? O dia a dia da vida de Davi fazia cada vez mais ele se tornar um homem forte. Como pastor, pacientemente dedicou-se ao exercício de sua função e depois de uma longa espera receberia o fruto correspondente ao seu trabalho. Ser pastor era uma árdua tarefa e que exigia muita persistência. Davi era corajoso e dedicado no pastoreio, buscando dar sempre o seu melhor, sem nunca reclamar. Sem dúvida, uma época de grande aprendizado, né? Nós já falamos sobre isso. Muitas vezes nós não valorizamos o momento que nós vivemos. Mal nós sabemos que esse momento pode produzir em nós marcas que nos levará a lugares muito maiores, né? Nós precisamos entender que a excelência do nosso trabalho abre portas
não é o trabalho que eu faço, é a excelência do trabalho. Talvez você é um pedreiro, um carpinteiro, um gari, um capina quintal, enfim, sei lá. Mas faça com excelência. Faça de modo que alguém diga assim: olha, eu contratei uma pessoa para fazer tal coisa e ele é excelente. É a partir daí que você começa a trilhar um caminho de prosperidade. Eu já trabalhei de graça para pessoas, mais de meses de graça, só para poder ter alguma experiência, para ter conexões, né, o network, aprender alguma coisa sobre gestão de empresa na prática. Hoje a gente tem a nossa loja e parte do que a gente consegue desenvolver, aprendi convivendo com outras pessoas que sabiam mais do que eu, sem ganhar nada, simplesmente para poder aprender. Às vezes a gente não valoriza o momento, não valoriza o que está fazendo, mas muitas vezes são momentos de aprendizado que vai nos alçar a voos muito mais altos. Corajoso e destemido. Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvidos ao que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Como veremos na próxima lição, todos temiam o gigante e tinham motivo para não querer estar diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Quando seu irmão Eliabe o advertiu, ele não temeu as palavras. E olha que as palavras de Eliabe foi dura, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a batalha. Na perspectiva de Eliabe, Davi era só um apresentado, um folgado, que não estava ali preocupado com a vida de ninguém. Ele só queria se divertir. Também não se desmotivou com o juízo que o rei Saul fizera a seu respeito. Saul disse, Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. É igual a história dos 3 sapinhos que estavam subindo a montanha e os outros ficavam embaixo gritando, né? Você não vai conseguir, você vai cair. E teve um que simplesmente subiu até o topo da montanha. E aí alguém pergunta para a mãe daquele sapinho como que ele conseguiu. E ela disse: ele é surdo. Ele não ouviu o que as pessoas estavam dizendo, as desmotivações. Às vezes, eu não estou dizendo que a gente tem que simplesmente ignorar o que as pessoas falam, mas a gente precisa ter cuidado, porque tem gente que não sabe falar nada. Tem gente que fala besteira. A gente tem que olhar, por exemplo, aqui nós estamos vendo Eliabe criticar Davi, mas Eliabe sempre foi um folgado, medroso, estava morrendo de medo. Saul, outro covarde. Olha só quem era que estava falando alguma coisa. A gente tem que olhar quem são essas pessoas, os frutos que essas pessoas dão, para ver se elas têm autoridade para falar alguma coisa. Nós não podemos ignorar as pessoas e o que elas falam, mas também não podemos estar dando ouvido para qualquer um, não. Não se amedrontou com as palavras ameaçadoras de Golias, né? Também mais um momento de barreiras, né? De oposição. O filisteu disse a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Com toda arrogância. Mas Davi estava focado. Ele tinha certeza do que ele cria, do que ele queria e do que ele iria fazer. É bom que a gente aprenda, que a gente tenha experiências como Davi teve de vencer o urso e o leão e saber que aquela era mais uma batalha. Não era nada mais do que mais uma batalha. Não era nada de outro mundo, era mais uma batalha que ele poderia vencer e que ele estava determinado a vencer, como venceu o urso e o leão. Davi temia somente a Deus e por temer ao Senhor ele honrava o povo de Deus. Davi demonstrava amor pela palavra do Senhor e tinha um forte desejo de crescer ainda mais em sua intimidade com ele. Muito tempo antes de Samuel ir à casa do Belemita, ungir o caçula de Jessé. Ele já vivia as experiências com Deus, vencendo o urso, o leão, sendo excelente no que fazia,
muito antes de ser ungido rei, ele já vivia na presença de Deus. Deus já sabia o quão valoroso, corajoso e destemido era aquele jovem. Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento e sabe o que passa em nossos corações. Devemos confiar em Deus e na sua fidelidade. Deus sabe tudo. Deus sabe o que está passando com você. Não se desespere. Um músico excelente. Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada. Eu destaquei essa expressão aqui, bem tocada. Sua voz suave e suas letras profundas foi muito usada nas mais diversas ocasiões. Bem tocado. Você que é cantor, músico, professor e pregador, né? Nós somos pregadores. Você faz o que você faz bem, com excelência, com dedicação. Você que ministra, você estuda a lição. Você que toca, você treina, você que canta, você ensaia. Enfim, o que você faz? Você procura excelência? Esse é um ponto importante para a prosperidade, para o crescimento. Fazer bem, se preocupar, ter respeito por quem está ouvindo você e dar o melhor que você pode dar. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convida ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Davi não estava ali brincando, estava servindo a Deus. E servindo a Deus, Davi sabia que ele precisava buscar a excelência. Na musicalidade, o salmista expressava sua fé, seus sentimentos e a sua profunda conexão com Deus. Os salmos de Davi nos levam a uma experiência de imersão nos textos bíblicos e seus contextos, bem como a uma vital reflexão acerca da nossa realidade. Salmo 51:10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi falava de suas experiências com Deus. Falava de seus pecados também, como o Salmo 51. Falava de suas batalhas, do seu dia a dia, dos seus medos. Ele era um homem autêntico, honesto, que não usava máscara e, acima de tudo, era um homem temente a Deus. Eis alguns exemplos em meio a episódios marcantes, como as perseguições de Saul nos Salmos 34, 56 e 59 e o 142, celebrando a fidelidade de Deus no Salmo 18, quando arrependido pelo seu pecado no 51, em momentos de grandes provas como no Salmo 52, 54, 57 e 63 e tantos outros. Davi escreveu também salmos messiânicos falando da glória e dignidade do Filho do Homem, como o Salmo 8, fazendo referência à ressurreição de Cristo no Salmo 16, abordando os sofrimentos de Cristo na crucificação como no Salmo 22, entre outros. Salmos importantes com conteúdos maravilhosos, porque era um homem que estava na dependência de Deus. Ao entoar hinos de louvor e adoração, Davi era usado por Deus para acalmar o coração de Saul. Quantas vezes somos envolvidos pelos hinos que com sua melodia e letra nos levam a uma crescente busca pela presença divina em nossas vidas. Tem muitas canções que não causam nada, mas tem umas que são de fato verdadeiras obras de Deus em nossas vidas. Segundo tópico, a excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus em sua vida. A busca de Davi era diferente. Os interesses de Davi eram diferentes dos interesses de seus irmãos e principalmente dos interesses do rei Saul. Isso é importante. Davi temia Deus de forma profunda e desejava a presença de Deus como poucos expressam isso. Os salmos de Davi muitas vezes falam sobre essa questão dele desejar a presença de Deus, desejar estar na presença de Deus o tempo todo, diferente de muitos de nós
que não nos preocupamos em estar na presença de Deus. O seu modo de pensar, as suas atitudes, o seu respeito pelo Eterno refletia essa realidade. A bússola de Davi não era o seu eu, nem as percepções que os demais tinham ao seu respeito. A bússola de Davi era a presença de Deus. Era Deus. Não importa o que estão dizendo de você, se você não vai conseguir, não importa que dizendo que você é isso ou aquilo, importa que você tem Deus como seu Senhor, como foi com Davi. O que dirigia a sua vida era o seu profundo amor e temor ao Senhor ao longo da vida. Muitas foram as oportunidades para fazer as coisas de forma diferente do que acontecera, com atitudes que seriam amplamente relevadas por aqueles que o acompanhavam. Mas Davi soube depender e obedecer aos desígnios de Deus. Davi falhou muitas vezes, mas Davi entendia que o lugar que ele deveria estar era na presença de Deus. Davi sempre sabia que, se mesmo ele buscando a Deus, ele cometia erros, imagina ele estando longe de Deus. Por isso a busca dele pela presença de Deus era algo que não se via em nenhum outro homem. A busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo e inerente ao ser humano. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus. E em decorrência dessa prática tiveram grandes experiências. Isso aqui é um ponto muito importante para a gente conversar. Especialmente você, jovem. Os jovens, eles tendem a copiar, eles tendem a acompanhar, né, a seguir pessoas, imitar. Isso é natural. Chega um tempo da vida, especialmente depois dos 12, 13, 14 anos, né, adolescência e entrando na juventude, isso é natural. Mas qual é o seu anseio? É ser igual a alguém? É ter a experiência que alguém tem? Ou é ter a sua experiência com Deus? Isso é muito importante. Ter o seu momento com Deus. Isso é extraordinário. Nada apaga isso. Nada muda isso. E quando você estiver num momento de dificuldade, você sempre vai voltar para esse momento que você teve com Deus. É um porto seguro, é uma verdadeira alegria para a gente. O cristão deve buscar de forma intensa a presença de Deus em sua caminhada. Assim, sua vida terá um sentido mais elevado e o seu coração estará em sintonia com o Criador, permitindo que viva intensamente para a glória de Deus. De tudo que nós devemos buscar estar na presença de Deus. Mas também necessitamos dessa conexão para que seja possível enfrentar as dificuldades do nosso cotidiano. Jovem, busque incansavelmente a presença de Deus e seja uma bênção por onde passares. Por isso que Paulo diz em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque o dia mau vem, e o dia mau ele é cheio de características distintas. O dia mau de alguém pode ser perfeitamente diferente para outra pessoa. Mas uma coisa é certa, a forma de vencer o dia mau é sempre a mesma, sendo cheio de Deus. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, o seu coração o impele a progressivamente buscar uma crescente intimidade com o Senhor. É nessa dinâmica que a espiritualidade vai se desenvolvendo. Na caminhada cristã, devemos a todo tempo buscar uma vida que reflita os ensinamentos deixados por Jesus. Só o Espírito Santo de Deus para nos fazer desenvolver a nossa espiritualidade na nossa caminhada com o Senhor. O cristão e a sua espiritualidade. Mas para que isso ocorra, precisamos ter uma disciplina espiritual dedicada por meio da oração, do jejum, da leitura e meditação na Bíblia, da adoração, do serviço cristão, do evangelismo e discipulado, entre outras possibilidades. No entanto, atualmente, muitas pessoas são levadas para uma superficialidade onde os valores se dissipam, os princípios são ignorados. Nós precisamos
estarmos na presença de Deus, para não nos perdermos e para não perdermos esses referenciais de virtudes, esses referenciais do que de fato é a vontade de Deus para nós. O que é correto é negligenciado enquanto o relativo e o efêmero são colocados em evidência, mas essa não pode ser a realidade dos que andam na luz. O cristão, por meio da prática das disciplinas espirituais, sai da superficialidade de um mundo pecaminoso e é impulsionado a buscar bases sólidas em sua jornada de fé. Estando na presença de Deus, vivendo a vontade de Deus, desenvolvendo as disciplinas da vida cristã, certamente nós criaremos bases sólidas para a nossa caminhada, das quais nós jamais seremos derribados. Conduzido pelo Espírito. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué e Saul. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. 1 Samuel 16 e 13. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado, e como Deus sempre está presente. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Nós sabemos que nesse tempo a manifestação do Espírito Santo era esporádica, capacitadora, né? Era para capacitar alguém para um determinado ministério. Nós hoje temos o privilégio de viver a plenitude do Espírito. Davi teve o privilégio de experimentar que o Espírito Santo o governasse, mas nós temos também esta gloriosa satisfação de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos moradas do Espírito Santo. Nesse período, o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus, né? Como eu já falei. Já a partir do Novo Testamento, os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito Santo, como nós vemos em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É diferente, né? Que é importante a gente dizer isso, é diferente a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo no Velho Testamento se manifestava, né, para momentos específicos, para obras específicas, mas no Novo Testamento, no tempo da graça, nós somos moradas do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. Na Bíblia lemos enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5:18. O encher vai além de uma experiência durante o culto e nos leva a perceber uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentidos. Sermos cheios do Espírito Santo é diferente, irmãos, de nos alegrarmos no culto. Nos alegrarmos no culto é muito bom, mas ser cheio do Espírito Santo é uma mudança radical de vida. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos leva a um modo de ver completamente diferente. Como nos é preciosa essa verdade. Como diz Paulo em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso muda a nossa vida. O Espírito que é santo, a primeira coisa que acontece é que nós passamos a ter vida santificada. Muitas pessoas pensam que a vida no Espírito é aquela vida dos dons. Não, a vida no Espírito é a vida dos frutos. Terceiro tópico, a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado. Saul foi escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, guiado pelo Espírito do Senhor. Conseguiu fazer um bom início de reinado, sendo admirado por muitos. Temente a Deus, chegou a profetizar, 1 Samuel 10:11. E constantemente consultava o profeta Samuel. Essa realidade durou por pouco tempo. Logo o rei negligenciou a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés e passou a ter decisões infelizes e injustas para com o povo. Nós sabemos que Saul foi escolhido por Deus, mas para atender à vontade do povo. Não tinha como isso dar certo, gente. Tem que colocar isso na nossa cabeça.
os desejos do nosso coração, eles são pecaminosos. Eles são inerentes à natureza pecaminosa. O que nós temos que buscar é a vontade de Deus. Deus deu Saul para o povo, mas atendendo aos desejos do coração do povo. Não tinha como dar certo, porque os desejos do coração do povo era de ter um homem como eles, rebelde, de dura servir. Não era igual Davi, que apesar de todas as suas fraquezas, era um homem dedicado ao Senhor, que se arrependia, que buscava a Deus. Mediante tal comportamento, a rejeição divina não tardou. 1 Samuel 15, 26 diz, porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei em Israel. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo, deixando-o inapto para decisões sensatas e violento para os que estavam próximos dele. Em 1 Samuel 16 e 14 dizia, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O próprio Deus, para mostrar para Saul e para a sua descendência que há uma diferença entre quem é cheio do Espírito Santo e quem não é, permitiu que um espírito mau atormentasse Saul, para nos ensinar também que ou nós somos casa de Deus ou nós somos casa do diabo. Não existe meio termo. Até os seus servos estavam impressionados com a ação maligna na vida do rei e sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito mau o deixasse. Todo mundo estava percebendo o problema que Saul estava enfrentando. E ainda assim, apesar de todos os problemas de Saul, havia alguém que desejava o bem dele. Os seus servos, então, sugere que alguém viesse tocar de forma maravilhosa e dirigida pelo Espírito de Deus para que o rei pudesse se acalmar. Nesse contexto de tormenta e fúria, Davi é introduzido na corte de Saul. Enquanto tocava sua harpa e entoava belos hinos, o jovem foi se familiarizando com a rotina do mais alto escalão e, como bom aluno, foi sendo preparado para as grandes responsabilidades que viria a ter um dia. Eu gostei dessa expressão aqui, bom aluno. Já falamos até sobre isso lá no início, mas não custa repetir. Muitas vezes nós não valorizamos o momento que estamos, nós não valorizamos as pessoas com quem estamos e nem o que fazemos. Mas olha só, o cume do monte para Davi era o trono. Mas ele começou cuidando de ovelhas do pai. Ele foi até por palácio, mas no palácio ele era apenas um serviçal, um músico que tocava para o rei. Mas ele olhou para um lado e para o outro e percebeu que era vantajoso aprender, né? Isso é maravilhoso. Esse exemplo de Davi é maravilhoso. Nós temos, especialmente jovens, precisam tomar essa decisão. Que cada lugar que você estiver, observe esse lugar. Veja o que você pode aprender, seja de bom ou de ruim, aquilo que deve ser feito ou aquilo que não deve ser feito. Mas aproveite o lugar que você está para você aprender, para que lá na frente você tenha experiência para contar e até oportunidade de ter uma outra decisão, tomar uma outra decisão, porque você conheceu algo no passado. Um reino em apuros. Quando Saul deixou de obedecer ao Senhor, o Espírito se retirou de sua vida e uma sucessão de falhas e atrocidades foram acontecendo. O Espírito Santo é que nos governa. Que fique bem claro isso, irmãos. O Espírito Santo é que nos governa. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que mande o outro Consolador e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Como nós lemos agora há pouco de 1 Coríntios, nós somos templos do Espírito Santo, somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se retira de nossas vidas, só tem sucessão de falhas e atrocidades. É só problema, é só derrocada. Por isso nós não devemos perder o Espírito Santo de Deus. Se Deus já não era mais o Senhor daquele monarca, o povo não mais seria bem-aventurado e feliz.
Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. Sem Deus, o sofrimento é uma triste realidade. Não há como esconder esta verdade. A imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Se o rei é ímpio, os súditos sofrem. Se o líder é imprudente, os liderados amargam as provações. Com a ruína de Saul e a ascensão de Davi, um novo tempo chegava para Israel. O povo se alegrava e era edificado ao ver na prática a fé, a devoção e a fidelidade e o temor a Deus. Isso é maravilhoso. Davi, quando assumiu como rei, ele organizou o culto. E ele nem era sacerdote, mas ele organizou o culto de tão leal e de tão zeloso que ele era. Enquanto que Saul não era nada disso, Davi era aquele que era profundamente zeloso no servir ao Senhor. Como resultado dessa condição, Israel alcançaria em breve um dos períodos mais prósperos da sua história. Qual a nossa difícil missão? O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. Nós vivemos na contramão desse mundo. Infelizmente, nós temos um problema, especialmente no meio da juventude. O desejo de ser aceito. Mas, jovens, coloquem na cabeça de vocês, o desejo de ser aceito é aceito pelo mundo. Mas nós andamos na contramão do mundo. Como diz a música do Novo Som, lá, Alex Gonzaga, ser cristão é caminhar na contramão do sistema que vai contra a lei da salvação. Ser cristão é estar sempre pronto para prosseguir no caminho estreito que leva para o céu. Nós, cristãos, vivemos na contramão do mundo. Infelizmente, muitos jovens cristãos vivem ansiosos para serem aceitos, imitando artistas, youtubers e outras pessoas que são, na verdade, escravos do mundo e do pecado. Nós andamos na contramão desse mundo. Nós somos diferentes, irmãos. A cosmovisão, o jeito de agir, os valores defendidos, os relacionamentos, os valores sociais e morais, entre tantos outros, são por essência opostos ao que nós acreditamos. Nós vemos o mundo a partir da existência de Deus, da santidade, da pureza. O nosso agir, a Bíblia diz que nós temos que ter boas obras. Os nossos valores defendidos são os valores da paz, do amor, do perdão, da renúncia. Os nossos relacionamentos são de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Os valores sociais e morais, os nossos valores, são completamente definidos pela palavra de Deus. Os nossos valores sociais e morais são definidos pela palavra de Deus. Entre tantos outros, por essência, o oposto ao que nós acreditamos é o que é o mundo. Agimos assim, pois do coração procedem as saídas da vida, e o coração do jovem cristão reflete Jesus. Tudo o que acontece no seu dia a dia é resultado do que passa pelo seu coração. Então, por isso que o sábio está dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O segundo desafio está ligado à nossa grande comissão, anunciar as boas novas de salvação. Marcos 16:15. Para um mundo que está imerso em caos e sofrimento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entre os sofrimentos enfrentados, podemos apontar violência, dificuldades econômicas e sociais, o hedonismo, a individualidade, o relativismo moral e religioso, entre tantos outros. A solidão assola multidões que vivem em cidades superpovoadas por pessoas que não conseguem mais se olhar nos olhos. A vida é cada vez mais caótica, porque as pessoas rejeitam Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Nossa conclusão: Davi possuía um currículo admirável, um músico virtuoso, valente, guerreiro, ponderado nas palavras, educado, características que despertariam o interesse de muitos recrutadores. Mas há um detalhe que fez toda a diferença nesse belíssimo currículo: o Senhor era com ele.
Sem Deus nada poderemos fazer e nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você será uma bênção por onde quer que passe. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.